se dissesse que existe um evangelho antigo, escondido por séculos, onde Jesus ensina sobre alimentos? Ele diz que o fogo destrói os alimentos, que a cura vem do jejum, dos alimentos vivos e da reconexão com a natureza. Esses textos foram salvos por monges nestorianos que fugiram do Oriente durante as invasões do Gengis Khan, e esse livro se chama O Evangelho Essênio da Paz. E é sobre ele e o que Jesus diz sobre alimentação viva, espiritualidade e cura que eu vou falar hoje. Eu tô vivendo um projeto 100% vivo, o Detox Vivo 90 Dias, que eu falo mais nesse vídeo e que é o início do meu compromisso com uma alimentação viva. Quando esse livro chegou até mim, foi como uma confirmação espiritual de tudo aquilo que eu já vinha sentindo e estudando e observando na vida de crudívoros experientes que me inspiram. E ele reforçou uma verdade que eu acredito, que os alimentos vivos são o remédio mais poderoso que existe. Como já dizia Hipócrates, que seu alimento seja o seu remédio, e seu remédio seja o seu alimento. Em um dos momentos mais fortes do livro, um grupo de doentes chega até Jesus e pergunta por que eles sofrem tanto, por que seus corpos estão cheios de dor, de paralisia, de miséria, e eles pedem a cura. E Jesus responde assim: Felizes vós, que tendes fome de verdade, pois vos satisfarei com o pão da sabedoria. Felizes vós, que rechaçais o poder de Satã, pois vos conduzirei ao reino dos anjos de nossa mãe, onde o poder de Satã não pode penetrar. E perguntaram desconcertados: quem é nossa mãe e quais são seus anjos? E onde se encontra seu reino? E ele diz assim: vossa mãe está em vós, e vós nela. Ela vos ilumina e vos dá vida. Foi ela quem vos deu o vosso corpo, e a ela devolvereis algum dia. Felizes sereis quando chegardes a conhecê-la, assim como a seu reino, se receberdes os anjos de vossa mãe e cumprirdes suas leis. Em verdade vos digo que quem fizer isso nunca conhecerá a enfermidade, pois o poder de nossa mãe está acima de tudo, e destrói a Satã e seu reino, e tem governo sobre todos os vossos corpos e todas as coisas vivas. Guardai, portanto, os mandamentos, pois ninguém pode viver muito nem ser feliz, senão aquele que honra sua mãe terrestre e cumpre suas leis. Então, Jesus nos mostra aqui que devemos rejeitar o poder de Satã em nós. Isso significa que existe um mal interior em nós, que é alimentado pelo nosso próprio pecado, ou seja, pelos nossos desvios, os nossos desejos desordenados, hábitos impuros. Então, quando nós damos forças a esses padrões, nós fortalecemos Satã dentro de nós. Pelo que o livro revela mais à frente, é possível entender que Satã também é associado à presença de vermes e parasitas no corpo, que são seres que se alimentam da nossa energia e influenciam até nossos impulsos, vontades, como já é comprovado por estudos que mostram que eles emitem sinais nervosos que afetam o nosso comportamento, ou seja, esse mal domina silenciosamente as decisões de quem o alimenta. Jesus também revela que a vossa mãe é a mãe terrestre, a natureza viva, que está em nós e nós estamos nela. Viemos dela e a ela retornaremos. E ele afirma com clareza: se cumprirmos as leis da mãe terrestre, jamais conheceremos a enfermidade, pois o poder dela está acima de tudo. Agora eu vou falar um trecho que ele fala do que esse pecado vai nos causar. Isso aqui é forte. Beelzebul, o príncipe da morte, seduz os filhos dos homens com promessas, glória e renome, sensualidade, fornicação, embriaguez e gula, vida desenfreada, preguiça e ócio. Mas quando cedem a essas ilusões, ele toma tudo o que há de mais precioso que a mãe terrena tão abundantemente lhe deu. E a respiração do filho do homem torna-se curta e sufocada, penosa e pestilenta, como as bestas imundas. Seu sangue torna-se espesso e fétido, como a água dos lodaçais. Coagula-se e enegrece como a noite da morte. E seus ossos se tornam duros e ásperos, desfazem-se por dentro e por fora se quebram, como uma pedra caindo sobre uma rocha, e sua carne se torna graxenta e aquosa, corrompe-se e se coloca com crostas e furúnculos, que são uma abominação. E seus intestinos se enchem de uma imundície detestável, filtrando correntes em putrefação, e neles habitam numerosas larvas abomináveis, e seus olhos se enturvam, até que a noite escura os recobre, e seus ouvidos se tapam, como o silêncio da tumba. E por último, o filho do homem perderá a vida, pois não guardou as leis de sua mãe, senão que somou um pecado a outro. Mas ele também diz que existe um caminho de volta, e ele diz assim: porém, se o pecador filho do homem se arrepende de suas culpas e a repara, e regressa de novo à sua mãe terrestre, e se cumpre as leis da sua mãe, e se libera das garras de Satã, resistindo às suas tentações, então a mãe terrena recebe de novo a seu filho pecador com amor, e lhe envia seus anjos para
para que o sirvam. Pois nenhum homem pode servir a dois senhores, porque bem serve a Beelzebu e seus demônios, ou serve a nossa mãe terrena e seus anjos, ou serve a morte, ou serve a vida. E Jesus ensinava que o corpo é o templo do Espírito. Por isso, não devemos profanar esse templo com maus hábitos ou alimentos mortos. Ele diz assim: se desejais que a palavra e o poder do Deus vivo penetrem em vós, não profaneis vosso corpo nem vosso espírito, pois o corpo é o templo do Espírito, e o Espírito é o templo de Deus. Purifiqueis, portanto, o templo, para que o Senhor do templo possa habitar nele e ocupar um lugar digno dele. E Jesus ensinava que a verdadeira renovação exige sacrifício. Por isso ele orientava aqueles que buscavam cura a jejuarem e orarem um dia para cada ano de pecado, como forma de purificar o corpo, libertar a alma e romper com o poder de Satã que habitava neles. E ele disse assim: renovai-vos e sacrificai-vos, pois em verdade vos digo que Satã e suas pragas somente podem ser expulsos por meio do sacrifício e da oração. Em verdade vos digo que o vosso Pai Celestial vos ama infinitamente, pois ele também os permite pagar em 7 dias as dívidas de 7 anos. E perguntaram a Jesus: e se temos pecado durante 7 vezes 7 anos? Perguntou um homem enfermo que sofria terrivelmente. Até mesmo nesse caso, o Pai Celestial perdoa as nossas dívidas em 7 dias. Até mesmo nesse caso, o Pai Celestial vos perdoa todas as dívidas em 7 vezes 7 dias. Ou seja, um dia para cada ano de pecado. E diz assim: mas se vos arrependeis de vossos pecados e busqueis aos anjos de Deus por meio do jejum e da oração, então, por cada dia que seguis jejuando e orando, os anjos de Deus apagam 1 ano de vossas más ações, do livro de vosso corpo e de vosso espírito. Então, esse é o protocolo de Jesus para a transição para uma vida melhor. Esse livro me tocou muito, porque eu sei que se trata de uma verdade. No meu caso, são 40 anos de pecado. Então, segundo esse ensinamento, seriam 40 dias de jejum para me purificar. Mas hoje, com a rotina que eu levo, não é possível para mim. Então, mesmo assim, eu tenho buscado a purificação por um caminho mais longo, porém mais leve, que é o que eu consigo nesse momento. E acredito que com constância e fé, essa via também pode me levar à libertação e à cura. Jesus dizia que os anjos da Mãe Terrestre estão ao nosso redor, que seriam o ar, a água e a luz do sol, e que se buscarmos esses elementos com entrega, eles nos curam de dentro para fora. E diz assim: pois em verdade vos digo que os pecados e as imundícies fogem daquele corpo que é abrasado pelos 3 anjos, o ar, a água e a luz do sol. Agora Jesus fala com aqueles que comem carne e acreditam que isso é natural, correto e até necessário. Ele diz assim: portanto, quem mata, mata seu irmão, e dele afastará a Mãe Terrestre e retirará os valores vivificadores, e se apartarão dele seus anjos, e Satã terá morada em seu corpo, e a carne dos animais mortos em seu corpo se converterá em sua própria tumba. Pois em verdade vos digo que quem mata, mata a si mesmo, e quem come a carne de animais mortos, come do corpo da morte. Pois cada gota de seu sangue se mescla com a sua e o envenena. Sua respiração é um fedor, e a carne se enche de furúnculos. Seus ossos se convertem em gesso, seus intestinos se enchem de decomposição, seus olhos se enchem de crostas e seus ouvidos de ceras, e a sua morte será a sua própria. Pois se comeis alimento vivo, o mesmo vos vivificará. Porém, se matais vosso alimento, a comida morta vos matará também. Pois a vida só vem da vida, e da morte vem sempre a morte. Porque tudo que mata vossos alimentos, mata também vossos corpos. E tudo quanto mata vossos corpos, mata também vossas almas. E vossos corpos se convertem no que são vossos alimentos, como são vossos espíritos, se convertem no que são vossos pensamentos. E depois de Jesus alertar sobre o que destrói o nosso corpo e afasta a nossa alma da luz, ele também mostra o caminho que devemos seguir. Ele nos revela com clareza o que devemos comer para viver com harmonia com as leis da Mãe Terrestre. E diz assim: vede, vos hei dado toda a erva que leva semente sobre a face de toda a terra, e toda árvore, na qual há fruto de uma semente, que dará a árvore. Este será o vosso alimento. Também o leite de tudo que se move e que vive sobre a terra será o vosso alimento. Porém, não comais a carne, nem o sangue que a aviva, e em vosso sangue é que se encontra a vossa alma.
Enquanto que os alimentos que comeis da abundante mesa de Deus dão fortaleza e juventude a vosso corpo, e nunca conhecereis a enfermidade, pois a mesa de Deus alimentou a Matusalém. E em verdade vos digo que se viverdes como ele viveu, também o Deus vivo vos dará larga vida sobre a terra como a dele. E Jesus nos alertou sobre os perigos de consumir alimentos que foram destruídos, seja pelo fogo, pelo gelo ou pela deterioração, que são os preceitos da alimentação viva. Portanto, não comais nada que o fogo, o gelo ou a água tenham destruído, pois os alimentos queimados, congelados ou decompostos queimarão, gelarão e corromperão também o vosso corpo. Jesus também foi muito claro sobre o preparo dos alimentos. Ele não só orienta a comer vivo, mas também simples, sem misturar muitas coisas, sem exagero, misturar no máximo 3 combinações naturais. Não cozinheis, nem mescleis todas as coisas umas com as outras, ou vossos intestinos se converterão em lodaçais fumegantes, pois em verdade vos digo que isto é abominável aos olhos do Senhor. Tende-o em conta, portanto, e não profaneis com todo tipo de abominações o templo de vossos corpos. Contentai-vos com 2 ou 3 tipos de alimentos, que sempre encontrareis na mesa da nossa Mãe Terrestre. Ele também fala sobre o quanto comemos, e mais ainda, mostra que comer pouco é a verdadeira saúde. E quando comerdes, não comais até não poder mais. Fugi das tentações de Satã e escutai a voz dos anjos de Deus, pois Satã e seu poder os tentarão sempre a que comais mais e mais. Porém, vivei pelo Espírito e resisti aos desejos do corpo, e que vosso jejum compraza sempre aos anjos de Deus. Assim que tomardes conta de quanto haveis comido, quando vos sentis saciados, comeis sempre menos que 1/3 parte disso, que o peso do vosso alimento diário não seja menor que de uma mina, porém, vigiai que não exceda 2. E ele também fala sobre comer pouco, mas muitas vezes ao dia. Não obstaculizeis as obras dos anjos em vosso corpo, comendo pouco, muitas vezes ao dia, pois em verdade vos digo que quem come mais que 10 vezes diárias faz a obra de Satã, e os anjos de Deus abandonam o seu corpo rapidamente. Satã toma conta dele. Comei tão somente quando o sol esteja no mais alto dos céus, e de novo quando se ponha, e nunca conhecereis a enfermidade, pois isso encontrará aprovação aos olhos do Senhor. E se desejais que os anjos se comprazam em vosso corpo, e que Satã vos evite de longe, sentai então uma só vez ao dia à mesa de Deus. E então serão numerosos vossos dias sobre a terra, pois isto é grato aos olhos do Senhor. Ele revela que devemos comer alimentos da estação, comer o que nasce no seu tempo, e evitar alimentos trazidos de longe. Fala também de respeitar o apetite real, ou seja, só comer quando realmente o nosso corpo pede e não por hábito ou ansiedade. Comei-os com os frutos durante todos os meses em que as árvores dão frutos. Não comais alimentos impuros trazidos de países longínquos, senão o que comei quanto produzirem vossas árvores. E nunca vos senteis à mesa de Deus antes que vos chame por meio do anjo do apetite. E essa frase sintetiza tudo. Honrai a vossa Mãe Terrestre e guardais todas suas leis para que sejam longos vossos dias nessa terra. E honrai a vosso Pai Celestial, para que seja vossa, nos céus, a vida eterna. E a gente se pergunta, por que será que esse evangelho não está na Bíblia? Por que não ouvimos nas igrejas esses ensinamentos? A resposta é porque esse evangelho nos liberta. Ele nos devolve o poder de cura, que sempre esteve dentro de nós e na Mãe Natureza. E também porque nos libertaríamos das indústrias que lucram com a nossa dor. Bom, e se você está nesse caminho como eu, não deixe de ler esse livro, porque tem muita preciosidade impossível de trazer em um resumo. O Evangelho Essênio da Paz é mais que um livro, é um chamado. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e envie para alguém que está buscando um novo caminho de cura. E até a próxima!